pregando um novo começo. A palavra de Deus, a obra do Evangelho é sobre o novo começo, que nós carecemos de forma tão urgente. E nós vamos continuar focando nesse tema, olhando hoje na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 7. Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas, começando com o verso 1 até o verso 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia, procure se familiarizar com a palavra de Deus, enquanto nós vamos olhando para ela, caminho com ela, sempre perto de você, e vá apreendendo, além de aprender o que ela diz. Ela é nosso sustento, nossa edificação, porque é a palavra de Deus. Apocalipse 21, de 1 a 7. Antes vamos recordar um verso que escolhemos como norteador, basilar para este tema do novo começo. 2 Coríntios 5, 17 é o verso. Vamos dizê-lo juntos: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Obra de Deus em Cristo, esta recriação, nova criação, que passa pela vida do indivíduo, da pessoa, através de Jesus Cristo. E vai se dar numa obra ainda muito maior que vamos ver nesta noite. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 7, então é a porção da palavra de Deus para nós nesta noite. Que cada coração aqui, mente, estejam abertos para a palavra do Senhor. Ouça o livro de Apocalipse, a visão do apóstolo João. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O verso 1 narra a visão do apóstolo. Eu vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu, primeira terra, já tinham passado. Verso 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E o verso 5 tem a afirmativa daquele que se assenta no trono. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. Ouvimos a palavra do Senhor. Lendo esse texto, veio à minha memória mais uma vez a história daquele caipira que nunca tinha ido a São Paulo, nem chegado perto, mas um dado dia, num planejamento familiar, foi a São Paulo, com a esposa e o filho.
E a história diz que a razão toda era para a esposa comprar alguns tecidos. Deixou-a numa dada loja, diz a história, e ele saiu com o filho para andar ali pela avenida, movimentada e cheia de arranha-céus. Impressionado com as alturas dos prédios, nunca tinha visto nada semelhante, tentando entender e compreender tudo aquilo. E, em dado momento, ficou mais ainda impressionado e intrigado, porque ele se deparou com um prédio de uma arquitetura moderna, que era então todo revestido de vidro, todo envidraçado. E ele ficou querendo entender aquilo ali. Parecia mais uma caixa toda espelhada, e não conseguia distinguir ali nem janelas, nem porta, tudo vidros integrados. E ele ficou olhando, e o seu filho também, diz a história. E daqui um pouco, uma senhora bem idosa, com dificuldade para andar, passou na calçada em frente daquele prédio envidraçado, que ele não entendia bem que era um prédio. E quando ela chega no meio, então, daquilo, todo espelhado, abre-se 2 vidros, é uma porta deslizante eletrônica. E a senhorinha entra ali, e a porta fecha. Ele fica olhando assustado, o que é isso? Parece que engoliu a senhorinha. Mas em seguida aquilo abre de novo, e sai uma bela jovem de 20 anos. Ele fica impressionado, olha para o menino e diz: menino, vai buscar sua mãe, vou passar nessa máquina aí. Todos nós ficamos sonhando, em alguma medida, como esse caipira. Que bom que seria que existisse uma máquina onde nós pudéssemos passar por ela e começar de novo, e tudo então ser belo, e tudo ser diferente. Se pudéssemos reescrever, iniciar outra vez, se pudéssemos passar por uma experiência onde toda a nossa carga que carregamos e as questões que nos oprimem deste mundo pudessem ficar para trás, não seria maravilhoso isto? É um anseio do nosso espírito, é um anseio então fundamental, não é uma luxúria, não é uma lenda, não é uma invenção, é algo que é inerente a nós, esta ideia, projeção e esta necessidade, que é um clamor, na verdade, nosso, enquanto seres humanos, no mundo que envelhece, no mundo que agoniza, no mundo que oprime, no mundo de decepções, no mundo de frustrações, no mundo do mal, do nosso fracasso moral, do fracasso moral à nossa volta, e toda a conturbação, e a nossa finitude, e a vida que é fugaz, e não seria possível um reinício numa forma diferente e melhor. Me lembro conversando com um homem muitos anos atrás, depois de uns 12 anos de casado, e casamento foi de mal a pior, chegou naquele momento onde a coisa estava crítica, e chegou naquele ponto crítico porque já questão ali de 2, 3 anos, a coisa foi agravando, e agora estava feia a situação em casa. E conversando com ele, num dado momento ele começa a chorar, e ele diz: o quê? Não foi isso que eu sonhei e planejei quando eu me casei. Quantas vezes diante do mundo nos sentimos da mesma forma, e conforme a vida vai passando nos sentimos mais desta forma. Nós ansiamos por um novo começo, sim, mas um novo começo pleno. Não parcial, não em partes, mas pleno. Pleno em todos os sentidos. Pleno na sua qualidade, na sua essência, pleno na sua eternidade. Não um novo começo que seja pleno só em essência, mas que envelhece, mas que permaneça. O novo começo pleno. Nós, em Cristo Jesus, temos um novo começo íntimo, interior, já.
Somos uma nova criatura quando entendemos a obra de Deus em Cristo, a graça dele, que passa pela morte de Cristo em nosso lugar. Entendemos nossa culpa, pecado, clamamos pelo perdão que vem dele através dos méritos dele na cruz, onde ele toma o nosso lugar e paga a pena. E arrependidos, contritos ali então, recebemos esse perdão e entregamos nossa vida ao Senhor. E no poder do Cristo ressurreto, nascemos de novo, diz a palavra. É um novo começo nas mãos de Deus, uma nova criação em nós. Mas nós aguardamos e ansiamos pelo novo começo pleno, quando não somente a obra de Deus está sendo feita dentro de nós, mas que também o nosso exterior e a nossa habitação seja também toda nova, o nosso corpo seja novo, um novo começo pleno, absoluto. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos a resposta para o anseio mais profundo do nosso espírito, nosso anseio intimista. Encontramos a palavra nos falando desse novo começo pleno. E quando ela nos aponta o quê? Aquilo que pode estruturar a nossa existência, a nossa perspectiva de vida, a nossa forma de olhar nossos anos neste mundo, nosso ser. E aí está o texto nesta noite, com esta mensagem maravilhosa de estruturação em cima do novo começo. Você está estruturado no quê? Tudo é uma velhice, e neste mundo não tem máquina por onde você possa passar e possa encontrar a resposta que o seu espírito anseia, e então que possa lhe estruturar, porque somente um novo começo pleno pode dar uma estrutura para a minha existência e vida, num mundo que envelhece e eu envelheço junto, num mundo que está em desordem e que me oprime. Estruture-se é o convite, é a exortação na palavra de Deus, estruture-se no novo começo pleno, que ser humano nenhum pode criar ou fazer, mas somente o Senhor, diz a palavra dele aqui. Esse novo começo pleno é o que dá um sentido à nossa existência. Nós, ao vivermos, atravessarmos nossos anos e lidarmos com as coisas, vamos refletindo mais profundamente, vamos entendendo a necessidade de um senso existencial. Nós precisamos de algo que nos dê um sentido a esse negócio de iniciar e terminar. Está vindo da onde? Vai dar onde? Está vindo de onde? Vai dar onde? A minha vida, a minha existência, o mundo, a história. E aqui nós encontramos Deus em Cristo com esta afirmativa: eu sou o Alfa e o Ômega. E aqui são duas palavras do alfabeto grego. E poderíamos colocar na nossa língua da seguinte forma: eu sou o A e o Z. O A e o Z. O que é essa expressão aqui usada por João? Expressão lá da língua grega, a língua que ele escreveu este livro. O que quer dizer o uso dessas duas letras? A primeira do alfabeto e a última. Em seguida ele explica. Deus falando, Deus revelado em Cristo, diz o quê? Eu sou o princípio e eu sou o fim, diz o verso 6. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Você precisa atentar a esta pequena colocação, porque aqui há algo tremendo, profundo, maravilhoso, tremendo mesmo, tremendo mesmo. A palavra princípio, a palavra arquê, nós temos o uso dessa palavra grega na nossa língua. Por exemplo, temos a palavra arquétipo, que vem desta palavra grega. O que quer dizer este princípio aqui, o arquê? Não é o primeiro apenas, é mais do que isto. É aquele que é o primordial e que é o início, então. É isto que Deus, e Deus revelado em Cristo é. Chega a nós o conhecimento daquele que é o primordial e o início. É interessante olhar no pensamento humano, cultural e até científico, o lidar com esse fator início. Eu vivi tempos de escola quando essa ideia de início era ridicularizada. E
crentes criam no início, Deus criou, mas a visão de mundo do ponto de vista científico não incluía esta ideia. A ideia que sempre habitou mais e no século passado foi a ideia de um estado constante, uma ideia de universo constante. Já o filósofo Aristóteles, antes de Cristo, falava nesse estado constante do universo e das coisas. Mas começou-se a trabalhar certas ideias e no ano de 1949, um homem chamado Fred Hoyle colocou a ideia, a teoria de um Big Bang. Observando o espaço, percebeu um mover dos astros que indicava que então eles estavam indo para fora, então eles deveriam ter iniciado juntos, e foi trabalhando a teoria, surgiu o Big Bang. A ideia de que em algum momento algo existiu muito compactado, de uma certa forma, isto teve um momento de explosão. Ali esteve, e não era nada, e um dia aquilo virou algo tremendo que nós temos por aí. Isso foi em 1949, mas foi realmente algo que passou a ser divulgado e abraçado mais ali por volta de 1970. Então, aquilo que era um tanto quanto ridicularizado, o conceito de ideia para o universo, conforme a palavra de Deus fala, agora começou a ser abraçado pelo estabelecimento aí chamado científico na sua maior parte. O fator início, algo tremendo. E a questão é, o universo que se começou com o Big Bang, se esse é o caso, vamos assumir assim, o que existia antes, porque que num dado momento, algo que era desse jeito, explodiu. A verdade é que a resposta tem que ser encontrada fora do universo, fora do limite de tempo e espaço, que é o conceito de Deus. Princípio, no sentido de ter um início, é conceito nosso, que vivemos no tempo e espaço. Deus está longe e acima. Por isso ele é realmente o arquê, o princípio do universo, porque começa através da ação dele. Mas ele é o arquê no sentido de ser o primordial, é aquele através do qual tudo isto vem à tona. Então ele é o alfa. Por muito tempo a ciência não tinha um alfa. E aí foi encontrar no Big Bang, e para um pouco por aí, é interessante ver as discussões científicas em relação a isto, e tentando explicar a questão do Big Bang, não existia, como é que existiu, e tentam aí colocar, mas aí eles começam a fugir da física, começam a entrar na metafísica, e aí está o mundo tateando aqui e ali. Mas a verdade é que, afinal de contas, nós precisamos deste que é o primordial, que dá o nosso início. Ele é o arquê. Mas diz mais, ele é o fim. E o conceito de fim aqui, é a palavra telos, não é somente aquilo que termina, fim no sentido de acabar, mas fim no sentido de objetivo, de direção. Então, ele é não somente o alfa, mas ele é o ômega, isto é, as coisas caminham para ele conforme ele quer. A palavra telos, ou fim, aqui tem um sentido de último, sim. Tem um sentido maior ainda, o de limite, até onde vai. Mas ainda num sentido também que se aplica essa palavra, que nos é dada da língua grega, é a ideia de propósito, algo ter um telos, tem um caminho a percorrer, numa dada direção, num propósito que justifica e dá o fim. Então Deus, e Deus revelado em Cristo, é o princípio, é o alfa e é o fim, é o ômega. Falando do estabelecimento aí, das discussões humanas de conhecimento, tanto a ciência como a filosofia também sofre pela falta de um ômega.
um fim, um telos, um propósito. Caminha para onde tudo isso? Caminha para onde tudo isso? Encontraram, tentaram ficar sem um alfa, mas acabaram concluindo que é um alfa. Tem um início, Big Bang, mas e o ômega? E o ômega? E o ômega para a minha vida? E o ômega então para o universo todo? Filosofia não tem, a ciência não tem. Se você procurar na filosofia atual ou na antiguidade, não vai encontrar. Enfim, falta um senso, porque vamos assumir até que haja esse alfa na forma de um Big Bang. Qual é o ômega? E se não há um ômega para o universo, qual é o ômega então para a minha vida? E nós encontramos aqui Deus em Cristo nos falando de que Ele é o alfa e o ômega. Deus é o fim, Deus em Cristo é o fim de todas as coisas. Colossenses diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Aí está esta verdade, esta visão de existência e vida que dá um senso existencial para nós. Nossa existência não está aí entregue a um nada, sem nenhuma direção, propósito. Não vem de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. Porque nós somos de Deus e nas mãos de Deus nós temos a nossa origem e o nosso propósito de ser, assim como toda a criação. Então, é algo que nos estrutura. A ideia de um novo começo, que envolve este alfa e este ômega, vem trazer um senso existencial para mim e para você, enquanto nós caminhamos nossos poucos anos neste mundo. E aí vem a verdade que nesta dinâmica, neste propósito de trabalhar de Deus, aquele que é o alfa e o ômega conduzindo as coisas, vem aqui a palavra de Deus nos falar que a realidade atual é datada. A realidade atual é datada. Assim como nos nossos medicamentos temos lá a data de expiração, também essa realidade nossa tem uma data, um dia onde tudo se encerra em Deus e segundo a vontade dEle, em Cristo. O primeiro céu e a primeira terra, diz o verso 1, tinham passado na visão profética do apóstolo João. Passou, ele viu isto, anteviu e nos deixou Apocalipse, este livro que tem este nome, que quer dizer revelação de Jesus Cristo, Apocalipse. E então abre as cortinas para nós, revela como tirar o véu e nos dá uma antevisão que ele teve do futuro. E projetando-se lá em visão, como Deus deu a ele a possibilidade, lá ele viu o quê? O primeiro céu e a primeira terra ficaram para trás, tinham passado. No verso 4 diz o quê? A antiga ordem passou. A esse dia, caminhamos para a direção de Deus, o propósito dEle. Então a nossa realidade é datada, não se esqueça disto. Ao lidar com a sua vida, que Deus lhe dá neste mundo, você não deve desprezar. Deus dá a você existência, e aí o mundo onde você vive. Mas, ao não desprezar, não endeuse, não torne um Deus a sua vida e este mundo, essa existência, porque não é finito, inclusive é uma realidade datada. A nossa vida é datada, a realidade onde nós estamos é datada. E aí entra um outro fator interessante, que é o fator fim, conclusivo. E mais uma vez, olhando a cultura e o pensamento bíblico, retorno novamente à minha própria experiência, vi muita mudança nesses meus poucos anos de mundo aqui. Eu me lembro muito bem de professores da minha escola, por saber que eu era evangélico, e naquela época você ser evangélico era mais ou menos como você ser um ET, e todo mundo te olhava diferente, e se sabiam que você era, ficavam te questionando.
E eu me lembro, o professor de escola, dizer para mim, Céu, sabe, não há um fim, isso aqui tudo é eterno. Esse negócio que a Bíblia fala, isso aí não é o caso. Então, esta era a visão cultural, científica. Mas eu começo a ouvir esses dias as conversas no ar, não é? E eu vejo como mudou. Começo a escutar, por exemplo, olha, nós estamos aí envoltos por asteroides. De vez em quando tem um que passa meio perto. E há de todo tamanho. Há pequeninos que caem sempre na Terra, muitos inclusive são destruídos ao entrar na atmosfera, chocar com a atmosfera, outros acabam caindo, às vezes alguns caem até em algum lugar e causam algum dano. Creio que aí coisa de 5, 6 anos, um caiu na Rússia, foi uma explosão enorme, teve um dano local ali grande. Mas há enormes, há meteoros, há asteroides, há cometas tremendos que passam por aí. E dizem que um asteroide de meteorito de 50 metros cai na Terra a cada 100 anos e onde ele cai é uma explosão enorme, pode destruir uma grande cidade. Mas há, por exemplo, até de 1 quilômetro ou mais. Se de 1 quilômetro acontecer de cair, a destruição é em massa. Enfim, aquilo que me diziam que era coisa de gente religiosa, hoje falar do fim começa a ser uma presença. Falam hoje das erupções solares, ou então vento solar, ou então tempestade solar. De vez em quando há lá no campo magnético, no Sol, um reboliço, e então, como se fossem labaredas, ondas eletrônicas, vêm em direção em toda parte, pode vir na direção da Terra também. E dizem que há um ciclo de mais ou menos cada 11 anos acontece essas erupções solares. Em 1859 aconteceu o fenômeno e já sabia em parte que acontecia, mas aí aconteceu um fenômeno que muitas coisas eletrônicas da época foram danificadas. E um cientista chamado Carrington, que elaborou aí, mostrou que foi uma erupção solar. Naquela época não havia internet, havia sim o quê? Cabos de telégrafo. E muitos foram queimados, danificados, baterias foram danificadas. Isso lá em 1859. Em 1967 aconteceu um não muito forte, mas o suficiente para abalar o sistema de defesa dos Estados Unidos. Eles pensaram, inclusive, que poderia ter sido um ataque russo. Depois foram entender que foi uma erupção solar que mexeu lá com os eletrônicos do sistema de defesa americano. Em 2012 dizem que houve um, mas deu uma desviada da Terra. E falam que em 2025 vai haver um e deve ser forte. Pode danificar o quê? Não estou sendo alarmista, nem quero ser, não fico muito preocupado com isso não. Mas, falam das possibilidades. Hoje não é o fio de telégrafo mais. Dependendo de um que vier, nosso celular de 13 mil, se você tem um, vai para o lixo. Possivelmente. Você vai ao médico, ele vai dizer, não estou limitado para te atender, porque eu tinha o seu prontuário no computador. Se foi. Você vai ligar a luz da casa, não tem, porque toda usina produz eletricidade baseada em eletrônico. Então, hoje essa conversa de segurança e de eternidade começa a cair por terra. E começam a falar como os cristãos sempre falaram, a palavra de Deus sempre falava, de que as coisas são suscetíveis a um fim. Aí tem o aquecimento global, então, que tem aqueles que abraçam isso até com uma religião. Não estou dizendo que não é o caso, mas eu acho que há muita discussão ainda nisso aí, e muitos têm abraçado com uma forma religiosa, e há muito interesse econômico, e há profecias tremendas aí que em 10 anos tudo estará alagado. Já ouvi líderes falarem isto. Enfim, realidade datada, seja lá o que a ciência diz, se cumpre em parte, se cumpre ou não,
a verdade que a palavra de Deus diz, que a realidade é datada. O primeiro céu e a terra tinham passado, a antiga ordem já passou. Há um novo começo que vem depois de um momento quando tudo isso fica para trás. Tudo isso vai ficar para trás, para que surja um novo começo pleno. E nesse novo começo pleno, por vir, é que você deve estruturar sua existência, é o que dá um senso existencial ao caminhar por um mundo, uma realidade tão incerta, fugaz. É possível se estruturar nesse novo começo, sim, porque ele é fato. E na visão aqui do apóstolo João, há esta recriação, um criar de novo radical. Primeiro os céus e a primeira terra ficaram para trás. E agora surgem novos céus, nova terra. A afirmativa daquele que está no trono, no verso 5, é simplesmente esta: estou fazendo novas todas as coisas. Você ouviu? Novas. E novas o quê? Todas as coisas. E a palavra novas aí é importante notarmos e observarmos. João, mais uma vez, informa, escreve no grego antigo. E eles tinham duas palavras para novo. Uma era o neos, que é o novo em idade. Nós falamos do neonatal, não é? É o novo em idade. E eles tinham a palavra que João usa aqui, que não é neos, não é novo em idade, é novo em qualidade. Isto, algo que nunca existiu antes, que não houve antes. A palavra kainos, novo nesse sentido. Estou fazendo algo que nunca existiu, novo, plenamente novo. A realidade atual é uma realidade transtornada e condenada, datada. É isso que a palavra de Deus diz. Deus não vai renovar esta criação. O texto, o ensino bíblico não é este. Não vai renovar, ele vai recriar. Esse novo aqui é radical. Totalmente novo. Nós temos o pensamento que vem do paganismo, entrou para o cristianismo, e eu penso que muitos crentes têm essa ideia. Sabe, e você vê por aí as charges, né? Fazendo esse uso, esse negócio depois de salvação e tal, aí põe um sujeito meio transparente sentado na nuvem lá, e a gente fica imaginando o que é isto. Lembre-se que Jesus Cristo ressuscitou em espírito? Sim. Só? Não, em corpo. Em corpo. E ele fala do corpo dele que haveria de ser, então, glorificado. O apóstolo Paulo, capítulo 15, 1 Coríntios, trabalha com todo esse conceito do corpo glorificado. Nós não vamos ser fumacinhas voando por aí, mas a recriação, a criação que foi perdida, Deus fará novamente de uma outra forma. Nós teremos o corpo glorificado. Este recriar do Senhor, a qual nós vamos participar. Esta é a visão bíblica da realidade atual e da realidade futura. Mas como isso é possível? Essa questão do corpo ressuscitar de Jesus Cristo, ele é a nossa ressurreição, ressurreição histórica, onde nós temos a narrativa que é algo empírico. Você pode examinar a narrativa, não é uma subjetividade. Olha, eu tenho um sentimento aqui dentro de mim que eu tinha uma outra vida e reencarnei. Não é um sentimento de uma transcendência panteísta. Olha, como Buda, sujeito que nasce, não sabe por que nasceu, fica meio angustiado com as coisas, começa a ficar meio, entra em muita reflexão, e um diz, olha, de repente eu descobri algo aqui dentro, e eu posso dizer para vocês que eu alcancei o estado iluminado. Como você alcançou? Mostra para a gente. Não é aqui dentro. Não é isto. Cristo rompe
sepultura em corpo. E a narrativa é histórica, é objetiva. Eu e você podemos abrir e discutir, examinar. É fato ou não é fato isto? Podemos analisar. Mas agora, nós sabemos que nenhum corpo sai do túmulo. O conhecimento que nós temos pertence a essa realidade. E a questão da ressurreição de Jesus, fato histórico, sim, mas que fere, que choca tudo o que nós conhecemos desta realidade. Não adianta discutir a ressurreição de Jesus Cristo dentro de, por exemplo, do que a ciência que nós temos, dentro do que nós temos de medicina, porque é um rompimento com toda essa realidade. É uma prova desse novo, pleno por vir. É recriação. Mas isso é um tanto quanto difícil, não é? Depende. Você crê na primeira criação? Deus criou? Se você entender que Deus criou, o recriar não é nenhuma novidade. É simplesmente Deus resgatando a sua criação perdida, a começar do ser humano. O mesmo poder dele que disse, haja luz e houve luz. O mesmo poder dele que diz, façamos o homem à nossa imagem. É aquele que haverá de nos tirar da sepultura, onde nós não encontramos nenhum poder humano capaz de fazer nada, assim como nenhum poder humano pode criar um universo, um mundo e um outro ser humano. Um outro ser, seja lá qual for. É um poder exclusivo de Deus. É algo que só Deus pode realizar. É uma daquelas coisas que nós olhamos e pensamos, ou é de Deus ou não é possível. Não é possível. O ser humano luta com relação à primeira criação. O máximo que consegue chegar a um conceito de Big Bang, e fica as perguntas, mas e aí? O ser humano luta com a questão de como é que a vida começou, como é que o inorgânico se tornou orgânico. Isso é um abismo intransponível, e tudo que se conhece, tudo que já se fez experimento, não consegue explicar isso aí. E aí, então, existe até os pensadores, como Dawkins, Richard Dawkins, esse que escreveu aí o delírio de Deus, etc. E ele começa a lidar com o assunto, aí ele começa a tentar, olha, acho que veio uma bactéria do espaço, caiu na Terra, né? E daí a coisa foi desenvolvendo, e uma bactéria um dia virou um ser humano aí nesse processo todo. Se isso aí já não fosse suficiente para a gente questionar é simples, a pergunta é de onde veio essa bactéria do espaço? Sabe, não adianta dar um passo para trás só, não conseguiu explicar. Quantos passos para trás vai se dar? Chega-se num ponto onde se olha e pensa, o que poderia ser o alfa? O que poderia ser o alfa? Eu sou o alfa, diz a palavra do Senhor. Enfim, esta recriação radical, estou fazendo novas todas as coisas. A criação, particularmente do ser humano perdido, em Cristo está sendo resgatado para uma recriação, uma nova criação radical, pleno, novo começo pleno. É isto, então, que nos dá um senso existencial, um sentido para a nossa vida, no mundo onde não há sentido, e onde as coisas são terríveis e difíceis. Mas sabemos que esta realidade está datada e há uma recriação radical que há de vir. E nós temos aí, então, este Deus que é o princípio. É interessante olhar esse pensamento, esta palavra, esse termo arquê.
Os filósofos lá da antiguidade começam a atividade filosófica na Grécia Antiga, ali então 6 séculos, 7 até antes de Jesus Cristo. É reconhecido que Tales teria sido o primeiro filósofo lá, e ele postulou, tentando achar o que era o arquê, o princípio das coisas, postulou que seria a água. A água é o fundamento de tudo. Primeiro, o exercício de tentar libertar-se de mitos gregos para encontrar uma explicação física, puramente física. Mas um outro depois dele, chamado Anaximandro, é que realmente falou desse arquê, mas ele propôs algo indefinido, como o ar, assim, é a realidade primeira. Esse é o arquê, mas é interessante que vai chegar o pensador Heráclitos, naqueles tempos ainda, e propor que o princípio, o arquê, o princípio é o logos, é o logos. Um termo para nós que pode ser traduzido como palavra, e nós temos palavras no português que usam o termo logos do grego, não é verdade? Mas quando João, este que é o autor do Apocalipse, escreve o seu evangelho, e ele abre o seu evangelho, como? Ele não faz como Mateus, como Lucas, indo para o Natal, ele vai para a eternidade. E ele começa dizendo que no princípio, arquê, era a palavra, em algumas traduções, o verbo em outras, mas na verdade é o logos. Então, este termo que ali estava presente na cultura, no debate, porque João escreve não morando em Israel, mas na Ásia Menor, onde dominava o pensamento grego, hoje chamada Turquia, que era uma civilização grega. Ali ele vai usar esses termos. E falando de Jesus Cristo, Deus conosco, ele vai dizer, no princípio, no arquê, era o logos. E imagina agora a cultura grega ouvir que a essência do universo e a razão do universo não é algo imaterial no sentido de ser abstrato, mas é uma pessoa. E ele acrescenta, no princípio, no arquê, era o logos, e o logos era Deus, e o logos estava com Deus. A dinâmica da Trindade. Logos, Deus. E aqui nós temos exatamente este princípio que nos leva para um novo princípio, um novo começo pleno. E aí é que o anseio nosso é realizado. Uma vez, há muito tempo passado atrás, uma pessoa marcou comigo e não conhecia, e a pessoa entrou na minha sala, aí comecei a ver que era minha familiar, caminhando com a bengala, bem envelhecida, creio que estava com quase 90 anos, e me fez recordar, conheci essa pessoa há mais de 30 anos aqui em Bragança, nos primeiros anos que eu cheguei. Era uma pessoa muito ativa, empreendedora. Naquela época tinha perdido uma criança, no começo da adolescência, estava muito traumatizado. Conversei muitas vezes, falei da esperança em Cristo, do Evangelho. A única resposta é realmente um novo começo pleno, porque este é um mundo difícil de dores. E a pessoa contou a história toda dela para mim. Pessoa dinâmica, empreendedora. Me disse, olha, eu ganhei bastante, eu tive bastante, mas a dor da perda da minha criança está comigo até hoje. O que eu ganhei, perdi. Hoje estou sobrevivendo com muita dificuldade, sendo até ajudado. Minha vida se foi. E às vezes eu peço que Deus me tire a vida e me leve para estar com a minha criança. Como nós ansiamos por um novo começo pleno. E se não ansiamos porque estamos anestesiados com tantos brinquedos,
Nós um dia ainda vamos ansiar profundamente, porque a nossa realidade não responde ao nosso espírito que quer um novo começo pleno. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Louvado seja o Senhor. Ou é isso, ou é a intervenção de Deus, ou é algo radical que só Ele pode fazer, ou nós estamos na pior das situações. Mas se esse anseio está no nosso espírito, será que somente isso já não nos indica de que nós fomos criados para um novo começo? Se eu sinto fome, como dizia o pensador C.S. Lewis, há alimento. Deus me deu a fome e proveu o alimento. Se eu sinto sede, tem água. Então, se eu anseio pelo novo começo pleno, é porque Deus tem isto para dar. Tremendo novo começo. Agora, diz o verso 3, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A maravilha do novo começo, a plenitude dele, não é em primeiro lugar porque não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte. A maravilha do novo começo é estarmos na presença de Deus eternamente. É isto que será totalmente diferente. E finalmente, nosso anseio mais profundo será respondido. Nós temos atravessado o livro de Isaías aqui aos domingos. O livro de Isaías diz: neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Se estruture no novo começo pleno, o anseio que será realizado quando toda essa opressão, essa finitude que nos frustra neste mundo, toda essa incerteza e todo o mal que bate aqui e ali, bate em nós, tudo isso haverá de ficar para trás, que o Senhor há de recriar. Você precisa se estruturar num novo começo pleno, porque se não for aí não há estrutura. Mas a maravilha é que toda essa novidade não se compra, não se faz para merecer. Toda essa novidade, esse começo novo, pleno, é concedido. Não diz aqui João isto? Deus falando: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Gratuitamente a água da vida. E quando lemos o livro de Apocalipse, quando lemos as Escrituras, sabemos como é que esta água da vida é concedida. É em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Voltando de novo a Isaías, nós também vimos no capítulo 55, verso 1, dizendo que lá: venham vocês todos que estão com sede, venham às águas. E aí continua: comprem pão, comprem sem dinheiro. Isto é, este alimento espiritual que é nos dado de graça, o encontro com Deus. Jesus Cristo fala no Evangelho de João, e o apóstolo João registrou, no capítulo 7, verso 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
figura da água aqui, que sacia, falando do saciar deste nosso desejo, anseio mais profundo e espiritual, sempre gratuitamente concedida em Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço na cruz. A maravilha é que este novo começo pleno é um novo começo acessível a você, você pode se estruturar nele, porque Ele é concedido. O anseio ali ser realizado através desta novidade que lhe é concedida. É a promessa da palavra de Deus. Apocalipse, num outro momento, narra essa experiência, no capítulo 7, com a visão do número total dos salvos, os chamados 144 mil, no capítulo 7, diz, a partir do verso 15, por isso eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, mas não se afligirá o sol, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no trono, no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meu pai foi pastor e pastoreou uma vez numa igreja, uma cidade pequena, nova, e onde as pessoas viviam muito da agricultura. E na igreja então havia muitas famílias de sitiantes, não grandes fazendeiros, sitiantes, pequena propriedade tocada pela própria família. Família que labutava na terra ali, esposa, marido, filhos. E eu me lembro uma vez que eu gostava de ir com ele quando ele fazia alguma visita a alguém em sítio. Para mim, como criança, era um passeio maravilhoso. E passear no sítio. E eu me lembro que ele foi uma vez visitar um homem e eu escutei a conversa e a razão por que ele ia. Um membro da igreja, que tinha um pequeno sítio, ele tinha preparado toda a terra. Era a época que as chuvas viriam, a época certa da semeadura. Depois de arar ali duramente, me parece que inclusive arando com um arado manual, puxado por cavalo. E aí ele plantou, buscou a semente, colocou ali nos sulcos. E a chuva veio, mas veio uma tempestade forte demais e lavou tudo aquilo. Então, todo o investimento dele foi literalmente água abaixo. Meu pai sabia que ele estava passando um momento difícil, então ele foi fazer uma visita. E eu me lembro que chegamos ao sítio, uma casinha simples, para o carro em frente, e logo saiu a senhora à porta, e meu pai perguntou pelo marido, e ela apontou ali, mais adiante um paiol, um barracãozinho, ele está lá. E quando nós chegamos ali, eu atrás do meu pai, ele estava cantarolando um hino. E escutei um pouco, depois até perguntei para meu pai, ele explicou, o homem estava ali limpando umas ferramentas para começar de novo. Acho que o arado, um polino, alguma coisa assim. E ele cantarolava um hino antigo, que nós não cantamos aqui, creio que talvez um ou dois aqui, talvez conheça. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Açoitado pela realidade incerta, difícil, ele se estruturava no começo pleno, que jamais vai açoitá-lo. Não é um escapismo, entenda bem, nós não fomos colocados nesta realidade por Deus para escaparmos dela com ilusões. O que a palavra de Deus ensina, o que nós temos aqui, o que é esse se estruturar no novo começo pleno? É o quê? É a realidade futura dando força e sentido
para o nosso viver na realidade presente. Enquanto nós labutamos aqui, enquanto Deus assim nos permitir, nós não vamos fugir nem viver de escapismo, vamos lidar com a realidade, sim. Nós vamos trabalhar, nós vamos formar famílias, nós vamos enfrentar a dor, o sofrimento, a enfermidade, vamos batalhar contra a enfermidade, vamos batalhar contra as intempéries, as dificuldades, sim. Mas tudo isso nós vamos estruturar no novo começo pleno. E o nosso labutar não será um labutar limitado ao que nós temos, estado fugaz e imperfeito, mas baseado na realidade futura que nos dá esperança, sentido e força enquanto nós atravessamos esta realidade. E nos dá uma experiência muito mais rica de vivenciarmos esta realidade. Quando nós nos estruturamos dentro dela, no começo, no novo começo pleno. Eis que faço novas todas as coisas. Estruture-se no novo começo. Ou é aí, ou então fica muito escuro. E vai ser preciso muito anestésico, muita distração para suportar. Mas não é necessário, não precisa ser assim. Há um novo começo. E isto tudo é uma concessão graciosa de Deus. Que o Senhor, assim, estruture a sua vida. Entregue-se à mediação de Cristo para estruturar a sua existência na plenitude da recriação eterna. Oremos.